é chegado um tempo, e esse tempo chegou, querido. Hoje irei pregar uma palavra chamada: eu sou o sacerdote da minha casa, eu sou o sacerdote da minha família. E você vai declarar isso. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. A palavra de Deus, ela diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu vos me sereis um rei sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que farás aos filhos de Israel. Amém. A palavra de Deus em Êxodo 19, 5, ela fala sobre um sacerdote, sobre uma geração separada para ser a geração de Deus. Em Êxodo 19, 5 e 6, o Senhor Jesus vai me dizer assim: o reino sacerdotal é o povo santo, e esse povo, diga assim, sou eu e você. Mas para que eu e você entenda, eu quero voltar um pouco no passado e voltar ao século XV e te explicar algo que aconteceu no século XV, no século XVI, e nós entraremos no século XXI. No século XV houve um assalto de Lúcifer à nossa geração. Ele roubou a nossa escritura, ele roubou a nossa adoração, ele roubou o sacerdócio. E eu te digo como ele fez isso. Através de pessoas com boa fé, pessoas com boa intenção, começaram a dizer: a palavra de Deus não é para qualquer um, a adoração não é para qualquer um, o louvor não é para qualquer um. No século XV, eles separaram o povo do clero, e já não se podia mais ouvir a palavra de Deus de uma forma como ouviram nos tempos de Jesus. A palavra, ela era pregada em latim, o louvor era pregado em latim, e a oração era manifestada em latim. Agora imagina eu e você tendo que vir da igreja, ouvir uma palavra que não entendia, um louvor que não entendia, e uma oração que não entendia. Era isso que acontecia no século XV. A palavra estava com o clero, e o povo decidiu separar o clero do povo comum, e houve uma divisão. E aonde eu quero chegar? Você quer matar um povo? Tire a palavra de Deus dele. Que o povo tirou a palavra de Deus das pessoas. Querido, talvez você não compreenda isso, talvez você não entenda, porque, cara, você vive no século 21, onde a palavra de Deus é manifestada. Mas imagina você chegando em um ambiente onde você não pudesse ouvir e nem entender o que esteja falado. É o que acontecia naquela época. Preste atenção. O clero tinha a Bíblia guardada. Qualquer pessoa que tentasse ler ou traduzir a Bíblia era queimada. Eu li um artigo e eu queria te passar isso. Em 1535, um cara chamado William Tyndale, ele traduziu a Bíblia e ele foi queimado por isso. E a versão que você conhece hoje como versão King James tem 75% da tradução deste cara aqui. William transformou uma geração e foi queimado pela palavra de Deus. Eu te faço a pergunta: o que você tem feito pela palavra de Deus hoje? A igreja fez o uso e apropriou da palavra, apropriou de instrumentos, apropriou de oração, e já não dava mais para o povo. Você sabia que naquela época não podia se tocar violão? Não podia se tocar instrumentos nenhum. Você sabia que um músico daquela época ele tinha que tocar fora da igreja, porque a igreja ela tirou aquilo. Porque eles começaram a analisar o judaísmo, que é onde havia muita festa, muitas danças, e eles tiraram a arte,
tiraram toda a essência de dentro da igreja, porque aquilo não agradava eles. E eu quero te explicar algo, querido. O reino de Deus não é sobre mim e sobre você, não é o que me agrada e o que te agrada, é sobre Ele. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é uma espada. Ah, meu querido, talvez você tenha entendido o reino de Deus como colher, onde você põe a colher e quer tomar, põe a colher e quer tomar. É chegada a hora de levantar a espada. A palavra de Deus é atravessar sobre uma nação que não ouve o reino dos céus. Nós precisamos parar de mimimi, parar de pegar colheres e falar assim: o reino de Deus é sobre mim. Não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele. Entenda, queridos, que há muito tempo pessoas pensavam que o reino de Deus era sobre elas e tiraram tudo aquilo que era de Deus dentro da igreja. Você quer que o reino seja teu? Então tome as decisões suas dentro da igreja. Agora você quer que o reino seja dele? Então, querido, a partir de hoje, dobre o seu joelho, feche os seus olhos, tampe os seus ouvidos para as mensagens deste mundo e revela as suas mensagens para o céu. Ou senão nós não estamos compreendendo o reino dos céus. A revolta foi tão grande, querido, tão grande, porque o William foi queimado e só houve 75% de tradução da Bíblia. Se levantou um cara chamado Lutero, se levantou um cara chamado Calvino, no século XVI, e eles manifestaram a Bíblia. E se levantou um cara chamado Gutenberg, aonde montou a imprensa hoje, que é uma das empresas mais famosas, e manifestou a Bíblia para toda a nação. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, Calvino traduziu a Bíblia para o francês, e mais tarde Gutenberg imprimiu a Bíblia e traduziu para a nação. Cara, e eu comecei a ler essa palavra, e eu comecei a entender algo, que Deus, Ele veio me falando, que quando eu me aproprio de algo, eu acho que a palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus, querido, não é sobre mim, cara. A palavra de Deus é sobre Ele. E, cara, é onde eu quero chegar na palavra, onde eu quero falar sobre o que eu vim falar verdadeiramente. Jesus me falou algo muito forte. Eu estava correndo esses dias, carreira solo, porque o Tássio e o Gui me deixou só. Mas só que a gente nunca anda só. Eu falei pro Gui esses dias: Gui, falta um pouquinho, porque quando você falta, o Espírito Santo fala comigo. E eu estava caminhando com o Senhor, e Deus me falou: sabe, filho, antigamente o povo tirou a palavra dos meus filhos, o povo tirou o louvor dos meus filhos, o povo tirou o entendimento de oração dos meus filhos, mas eu levantei pessoas corajosas para morrer pela palavra, para morrer pelo louvor, para morrer pela oração, e hoje ela está manifestada no mundo todo. Eu falei: Senhor, estou te entendendo. Ele falou: sabe, filho, hoje a palavra de Deus, ela está manifestada, e hoje todas as igrejas têm palavra, todas as igrejas têm louvor, todas as igrejas têm oração. Mas só que as pessoas não entenderam isso. Eu falei: como assim, Deus? As pessoas hoje, filho, tem tanta informação, tem tanta palavra, falam tanto de mim, oram tanto, expressam tanto, que antigamente quem calou a minha voz foi um povo com latim. Hoje é a igreja que não me deixa falar. Deus falou para mim algo: filho, hoje a igreja fala muito e para pouco para me ouvir. Você já parou para pensar que você tem feito tudo menos ouvido Deus? Você tem vindo ao culto, você tem subido em altares, você tem sentado numa cadeira e tem falado assim: Senhor, eu quero, e não tem parado para ouvir a voz de Deus. Sabe, se você tem falado eu quero, é porque você é menino.
Porque quando você entende que você é filho, você não diz eu quero, você entende que você já tem tudo. O filho não fica falando eu quero, eu entendo, eu posso, porque todas as coisas estão naquele que se sacrificou por mim e por você, querido. Ai, meu Deus do céu. Entenda, querido, pare de calar a voz de Deus. Pare de achar que o ministério de Deus é sobre mim e sobre você. É sobre Ele, querido, é para Ele. Preste atenção nessa frase: a adoração é o solo no qual todos os esforços dos cristãos significam crescer. Se você não tem crescido no reino, você não tem adorado. Se você não tem crescido no reino, você tem sido apenas um participante do reino de Deus. Jason, como é que é isso? Eu chego na igreja, eu tenho gente para pregar para mim, eu tenho gente para cantar para mim, e eu acho que o louvor é para mim, eu acho que esse culto ao vivo é para mim. Filho, se não tiver nenhuma pessoa nessa live, nós cantaremos e louvaremos para o Senhor. Você não está entendendo, tem muita gente me dizendo, ai, eu não vou assistir, ai, eu não estou aí. Eu falei, filho, eu não falo para você, e talvez você não tenha me ouvido, porque você tem alimentado muito a sua carne e esquecido de alimentar o teu espírito. É impossível a palavra de Deus penetrar o nosso interior, sendo que eu não me curvo na minha casa para adorá-lo. Qual tem sido o teu altar dentro da sua casa? Você tem adorado Baal, você tem adorado ídolos, você tem adorado uma televisão, ou você tem adorado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? É chegado um tempo e eu não posso mais pegar a minha colher e falar, Senhor, me dá que eu quero comer. Tire a colher da sua mão, querido. Quem recebe colher em mão é bebê. Você não é mais nenenzinho. Pegue a espada do Senhor e fala assim, a partir de hoje, Deus, eu quero entrar em guerra, eu quero estar contigo, eu sou sacerdote. Em nome de Jesus, abre a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É chegada o tempo, querido, de levantar sacerdotes no reino da terra, para manifestar o reino dos céus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus me diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita comigo, eu sou sacerdote. Entenda, querido, talvez você não entendeu o que é ser sacerdote. Você não entendeu e eu vou te explicar. A palavra de Deus diz em Êxodo, quando eu comecei, 19, 5, 6, ela fala sobre o sacerdócio. Mas em Êxodo 32, 25, a palavra vai falar pelo mesmo povo de Israel, que estava adorando um bezerro de ouro. E Deus vai falar assim, por causa de vocês adorarem um bezerro de ouro, eu estou separando um povo. E quem foi esse povo? Foram os levitas, porque quando Moisés desceu, apenas os levitas foram ao lado de Moisés. Em Números 1:47, Deus entregou o tabernáculo para os levitas. Sabe por quê? Nunca foi desejo de Deus entregar, nunca foi desejo de entregar o tabernáculo do Senhor para os levitas. Nunca foi. Sabe por que nunca foi desejo dele? Porque em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus me diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas permaneça e tenha vida, e a vida em abundância, querido. Nunca foi desejo de Deus que um povo só cuidasse do tabernáculo. Então a palavra de Deus me diz que o véu se rasgou, e a palavra de Deus me diz que eu e você somos sacerdotes. Em 1 Pedro, nação escolhida por Ele. Mas talvez você não entenda isso, porque você não lê, porque você não estuda, e porque você não sabe o que é tabernáculo. Tabernáculo, querido, significa tenda. Tabernáculo significa onde fica a glória de Deus.
E aonde Deus diz que fica a glória de Deus fica dentro de mim e de você, querido. Aonde você estiver, haverá a glória de Deus. Diga assim: eu sou sacerdote do reino dos céus. É chegado o tempo, querido, de eu e você entendermos que nós somos sacerdotes. Aonde eu estiver, querido, se eu estiver no meu trabalho, eu sou sacerdote. Se eu estiver na minha casa, eu sou sacerdote. O que você tem feito da tenda do Senhor? Como é que está o tabernáculo aí, querido? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu interior? Como é que está o seu interior, querido? Será que você foi numa padaria? Será que você foi na padaria hoje? Quando a sua tenda parar, quando você parar, o seu tabernáculo parar na padaria, as pessoas podem ser transformadas e curadas pela sua vida. Será que você vai chegar para a pessoa e vai falar assim: coronavírus, né? Estou morrendo de medo. Ou será que você vai chegar nela e vai falar assim: filho, é chegado um tempo onde Deus tem olhado para a terra e tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade, e Deus quer cuidar de você. Vem para cá, querido. Eu e você não podemos propagar palavras negativas, porque nós somos criados e somos filhos do rei. Talvez você tenha estado atribulado com as notícias desse mundo, porque você se sente parte dele, querido. Eu quero te dar uma notícia: você não é daqui, você é do reino dos céus. Tem muita gente preocupado: o que eu vou fazer, o que eu vou viver? Viva por ele, faça por ele, que o resto ele fará. Levanta a tua voz, sacerdote do reino dos céus. É chegado a hora. É chegado a hora, querido. Preste atenção. Não importa, querido, a sua profissão. Não importa se você é universitário. Não importa se você é médico. Não importa se você é contador, administrador, se você é enfermeiro. Não importa, querido. Sabe por quê? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser sacerdote. Isso que você faz é o dom que Ele te deu. Agora, o que Ele te chamou para fazer foi ser uma mente de transformação para essa nação. Não confunda os seus dons com o teu chamado para Deus. Não confunda, querido. Tem muita gente que diz para mim: eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para Deus, porque eu estou construindo a minha formação. Filho, você nunca entendeu que o reino de Deus vem primeiro. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Entenda isso. Eu e você é sacerdote, uma nação precisa disso. Nós precisamos ser transformadores para essa nação. Presta atenção. Tem muita gente entendendo a forma de adoração como ferramenta. Tem muita gente, Tasso, o Tasso está aqui comigo. Tem muita gente, Tasso, que diz assim para mim: eu sou porque eu faço. Tem muita gente que pensa que não é alguma coisa nesta igreja porque não faz. Filho, você não é objeto, você não é ferramenta. Deus não te chamou para te usar. Deus não te chamou para te usar. Deus te chamou para ter relacionamento. Deus te chamou para ser filho. Aí tem muita gente que chega em mim: Jason, nessa igreja eu não sou porque eu não faço. Mude essa palavra: eu faço porque eu sou. Compreenda isso. Eu faço porque eu sou. Porque eu sou filho, eu faço pelo Pai. Porque eu sou filho, eu entendo o que eu preciso fazer. Mas quando eu não tenho essa identidade de filho, eu faço pensando que sou apenas uma ferramenta. E você não é ferramenta, você é filho do Deus Altíssimo. Jason, mas eu não vou fazer. Filho, se você não está fazendo, você não está entendendo quem você é no reino de Deus. Tem muita gente saindo da igreja porque não entende que é filho. Filho. Diga: eu sou sacerdote de Deus. Meu Deus. Meu Deus.
Em 2 Coríntios capítulo 5, isso é revelador, queridos. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Queridos, pare de falar latim com Deus. Pare de perder a sua conexão com Deus com coisas fúteis no mundo. Com muitas coisas fúteis. Eu vi muita gente falando para mim: ai, agora vai vir pessoas falando, meus queridos, eu não queria falar sobre isso, mas vou falar. Tem muita gente manifestando e falando assim: ah, eu assisti live de tal pessoas. Queridos, não é sobre assistir, é sobre reter aquilo que é de Deus. Entenda algo. Hoje eu estava falando, eu fui no aniversário da minha mãe, e eu estava falando com o Igor. Eu falei: Igor, tem muitas pessoas que entendem o reino de Deus errado. Cara, me compreenda errado, eu amo o Jorge Mateus, cara, eu amo esses caras. Como eu amo o cara, são caras referenciais para a nação, e o que ele fez é muito bom. Mas cara, sabe o que me deixa triste? É quando pessoas dão mais valor para as coisas daqui dessa terra do que das coisas de Deus. Mano, quando é para propagar algo daqui da terra, as pessoas fazem de tudo, mas quando é para propagar algo de Deus, não faz nada. É porque você não está entendendo, filho, que você é sacerdote, que você é filho. Você precisa entender: eu sou filho, eu sou filho, eu sou sacerdote. Em 2 Coríntios capítulo 5, deixa aberta a Bíblia lá. Eu quero falar de vivências que eu tive com a minha filha essa semana. Sabe por que eu não entendo as coisas? Lá em casa tem um negocinho de soprar, de bolinha. Não tem aquele negócio que você mergulha, bolinha de sabão, você mergulha, bolinha de sabão, você mergulha, sopra, sai um bocado de bolinha de sabão. E eu estou aqui brincando com a minha filha por muito tempo, com a Elisa, bolinha de sabão, e ela ficou brincando com muito tempo. Aí eu percebi algo, tá? Ela pegou, mergulhou no mesmo sabão que eu mergulhei e soprou. Não saiu nenhuma bolinha. Soprou e não saiu nenhuma bolinha. Daqui um pouquinho, ela: papai. Eu fui lá, mergulhei as bolinhas, soprei e saiu um bocadão de bolinha. Aí ela ficou intrigada, olhando, e pediu para mim de novo. Mergulhou de novo, soprou bem forte, e não saiu as bolinhas. O Senhor Jesus falou comigo: filho, sabe por que as coisas não dão certo? Porque as pessoas pensam que é do jeito delas, é com força, é com violência, é tantas pessoas propagando o ódio pelo Evangelho, queridos. Sua filha precisa entender que não é a força que vai fazer as bolinhas saírem, é a técnica, é o jeito. E eu comecei a chamar ela e falei assim: ó, filha, é bem devagarzinho assim, ó. Daqui a pouco ela soprou e saiu um bocado de bolinha. Deus falou comigo: filho, as pessoas só vão entender o reino dos céus quando começarem a me ouvir e a me enxergar. É necessário que você ouça e enxergue Cristo, para que você entenda que você é filho. Se você não ouvir e não enxergar Cristo, querido, você vai enxergar Cristo em outras pessoas. Pare de terceirizar Jesus, filho. Pare de terceirizar Cristo. Posso te dar um conselho? Tire essa semana, desligue seu celular essa semana. Desconecta essa semana a sua vida de redes sociais. Se for para estar numa rede social, esteja para ouvir alguém relevante para a sua vida. Comece a ouvir a Deus. Comece a falar com Ele. Tire esse momento para Ele. Preste atenção. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: de sorte que fomos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado para que fôssemos justiça de Deus. Que palavra, queridos. Entenda algo. Eu e você somos embaixadores. Clay, o embaixador dos Estados Unidos tem direito de andar nos Estados Unidos? Sendo do Brasil? Tem, Tasso. O embaixador do Brasil, Tasso, Tiago, o embaixador do Brasil tem direito de andar no Israel sendo embaixador de lá? Um cara do Brasil sendo embaixador de Israel tem direito de andar no Israel? Tem. Agora eu e você, sendo embaixadores do reino dos céus, tem direito de manifestar o reino de Deus na terra? Nós não tínhamos esse direito, mas em 2 Coríntios capítulo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O Cristo que morreu por mim e por ti, querido, ele disse: filho, os céus estão abertos, é chegado o tempo, sacerdote do reino dos céus, manifeste a palavra de Deus como embaixadores do reino dos céus. Seja embaixador do reino dos céus. Então, filho, pare de mimimi, pare de anunciar o que essa terra tem feito e comece a anunciar aquele que ele fez. Ele veio, ele ressuscitou, ele é o Rei dos Reis. Em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos, querido, onde você está. E diga assim: será que eu tenho sido um sacerdote? Será que eu tenho entendido que eu sou filho? Será que eu entendi que eu sou embaixador do reino de Deus? Ô filho, se arrependa de quem você, do que você tem feito e retome a glória de Deus. Fale com ele agora. Tem muita gente esperando as igrejas abrir para começar a arrepender de pecado. Tem muita gente esperando a igreja abrir para começar a vir. Quando a igreja abrir, eu vou mudar, querido. Mude agora. Mude na tua casa. Mude aonde você está. Pare de levantar altar para Baal na tua casa e levante o teu altar para Deus. Levante a tua casa como sacerdote do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas pessoas, Pai amado. Eu oro por cada uma delas, Deus. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão, Senhor, com os ouvidos abertos, Deus. Ouça a oração delas, Pai amado. Se tem alguém, Senhor, confessando pecados agora, Senhor, perdoa eles, Deus, em nome de Jesus. Restaura altares, Pai amado, nesta noite, Deus. Senhor, derrama o teu sangue, Pai amado, e purifica todo pecado, Pai amado, em nome de Jesus. Restaura o nosso interior, Pai amado. Me coloque, Pai amado, de volta, Senhor, nos teus planos, Deus. Não deixe eu viver o meu dom e esquecer o meu propósito. Não deixe eu achar que o meu dom é mais importante que o relacionamento que eu tenho contigo, Deus. Restaura, Senhor, o meu altar com o Senhor. Senhor, coloca a identidade, Pai amado, no meu coração. Coloca a identidade no coração de cada pessoa que está ouvindo, para que elas possam declarar: eu sou filho, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Levanta altares, Pai amado, nesta noite. Levanta altares, Senhor, nesta noite, Deus. O véu se rasgou.
É chegado o tempo do tabernáculo ser levantado na tua casa, querido, e de você carregar a glória de Deus. Coloque a arca sobre o teu ombro, querido, e comece a carregar a glória de Deus. Em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha casa em tuas mãos. Eu entrego as minhas finanças em tuas mãos. Senhor Jesus, eu entrego a minha mente em tuas mãos, Deus. Senhor Jesus, eu entrego os meus olhos. A tua palavra diz que os nossos olhos são lâmpada. Oh Deus, eu quero que os meus olhos sejam limpos, Senhor. Eu entrego os meus olhos em tuas mãos, Jesus. Eu entrego os meus ouvidos, Pai amado, em tuas mãos. Eu entrego o meu interior em tuas mãos. Senhor, eu entrego toda a minha vida em tuas mãos, Deus. Eu entrego as minhas decisões em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és
és tremendo. Tu és tremendo. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu não sei você, querido, mas a glória de Deus tem me envolvido aqui neste lugar com tanta força. Tu és soberano Sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Pai amado, eu quero te entregar, Senhor, a cada família em tuas mãos. Eu quero te entregar a cada casa em tuas mãos, Deus. Tu és tremendo. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, libera, Pai amado, mente de pessoas, Senhor, para ter ideias, Pai amado, para transformar esta nação, Jesus. Nós precisamos, Pai amado, de pessoas, Pai amado, que entendam o reino dos céus de uma forma, Pai amado, para abalar este mundo com a tua glória, Deus. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai amado, esta noite, Pai amado, para cada um, Senhor, que venha ser uma noite, Senhor, de muita glória, muito amor e muita paz. Nós entregamos a cada família, a cada casamento em tuas mãos, Senhor. Se há casamentos, Pai amado, precisando de amor, Senhor, derrama amor sobre este lar, Deus, em nome de Jesus. Se há famílias precisando de união, Senhor, derrama união, Pai amado, derrama graça, Senhor, sobre cada família, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos, Senhor, a segunda-feira, Pai amado, em tuas mãos, que o Senhor venha transformar e restaurar, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Cada empresa, cada pessoa, Pai amado, que irá sair de casa, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Tremendo. Muito obrigado, Tu Deus, em nome de és, tu és.